bem-vindos. Meu nome é Rosana Oliveira Rocha, eu sou doutoranda em Educação, formada em Letras, e hoje eu estou aqui atendendo ainda pedidos sobre textos. Ainda textos, amor, isso é assunto que tem pano pra manga, viu? Tem muita coisa pra falar. E aí, nós falamos no vídeo anterior alguns pontos importantes que nós temos que ter quando nós falamos de textos. E um deles, nós falamos que é a coesão. O que é a coesão? É como um texto, ele se liga, como uma frase, uma oração se une, se liga a outra. E aí é o grande problema. Há muitas pessoas que só escrevem aí, aí, e, aí, e claro, para finalizar o texto, colocam um portanto no final. Amorzinho, sabia que tem outras conjunções? E sabia também que se você usar a mesma conjunção sempre, como o aí, mas, você empobrece o seu texto? Assim como eu falei em um outro vídeo, a importância de ter bagagem cultural, a importância de você no seu texto ter informações, que deixem o seu texto rico, que deixem o seu texto... As conjunções também enriquecem. É como se fossem acessórios que deixam o texto assim pleno. E mais, deixam o texto pleno e deixam ele com o sentido completo. Então você precisa, um dos itens de todos os textos, inclusive textos que a gente fala de seleção, que são os textos de vestibular, de ingresso e uma vaga de trabalho, eles exigem que seja que o candidato, que a pessoa use coesão. E a coesão, ela é permitida pelas conjunções. As conjunções são tipos de palavra que funcionam como cola. Ela vai unir uma parte à outra. E a gente vai falar sobre isso. Como que a gente usa conjunções no texto e outras conjunções possíveis nesta aula. Se você tem dificuldade, teu texto é um texto que é pobrinho, tá precisando aí de incrementar, de riqueza de sentido, vem com a gente para essa aula, tá bom? Então a gente começa dizendo o seguinte. Eu vou falar nesta aula de dois tipos de conjunções, das coordenativas e das subordinativas. As coordenativas são as que a gente mais usa, tá? Elas unem orações, duas orações, para quem não sabe que são orações verbos, tá? Tem um verbo, tem o outro. Tem um verbo numa oração, tem um verbo na outra oração. Então ela une orações independentes, ou seja, que eu posso aprender, que eu posso entender sozinhas. Eu tenho 5 tipos de conjunções coordenativas. Eu tenho a, e, se. Então eu tenho as aditivas, as adversativas, as alternativas, explicativas e as conclusivas. Rosana, para que tudo isso? Amor, o nome já diz, né? Aditiva, adiciona. Adversativa, diz um probleminha. Alternativa, ou isso ou aquilo. Explicativa, porque, blá, 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 tô explicando. E a conclusiva, portanto, que vocês gostam tanto de usar nos textos de vocês. Vamos ver então as outras possibilidades, né? Vou trazer aqui mais possibilidades. Então a gente começa primeiro com as aditivas. As aditivas, elas mostram então soma e acréscimo, como eu havia dito. A gente usa muito e. Fui lá e, ou, não fiz isso nem aquilo, não estudo nem trabalho, não, nem. Então, o e e o nem são as conjunções que a gente mais usa, mas eu tenho outras opções. Eu posso usar o nem, que mas não, eu posso usar mas também, fui lá, mas também, eu posso usar o também, eu posso usar mas ainda, eu posso usar senão, estudo, senão trabalho, que eu tô acrescentando informações, bem como, eu gosto muito dessa, eu uso muito nas minhas orações. Estudo bem como, né? Como, depois de não só, né? Estudo não só, faço tal coisa. E como ou quanto. Eu faço isso tanto quanto. Então a gente vem aqui. A educação não só forma, senão edifica. Eu poderia só dizer assim, ó. A educação forma e edifica. Legal, mas é uma coisa assim comum. Para eu enriquecer, eu coloquei o senão. A educação não só forma, senão educa. Como também, mas também, bem como. Então você pode usar aquelas outras conjunções para acrescentar e incrementar. E aí a conjunção-chave é o e, né? Que mostra essa adição. A próxima, a adversativa. A gente usa muito mas,
E cuidado, não é Maís, tá? Eu lembro minha filha fofa, plena, ela colocou pra mim um bilhetinho escrito na minha lousa aqui do lado, colocou assim: mãe, eu sei que você é brava, mas você faz isso pro nosso bem. Maís é soma, né? Então é a outra, é aditiva. Quando eu falo assim, olha, eu sei que você é brava, mas ela abre uma exceção, ela mostra uma adversidade, ela mostra um contraste. Eu sei que você é brava, mas isso é pro nosso bem. A gente no dia já fala muito mas é mas, tá? Então quando tem um probleminha, você abre um contraste, uma exceção, uma adversidade, uma diferença, porque se eu fosse brava era pro mal, mas eu sou brava, mas é pro bom. Então é pro bem, né? Para as coisas boas da minha filha. Então a gente pensa no mas sem o i, tá bom? Mas soma, mas, porém, entretanto, contudo, e aí a gente vai. Porém, contudo, entretanto, todavia, apesar disso, não obstante. Mãe, você é brava. Apesar disso, você faz isso pro nosso bem. Você é uma pessoa bondosa com a gente. Mãe, você é brava. Entretanto, você é assim pro nosso bem. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui. A educação é fundamental, todavia negligenciada. Ou seja, a educação é fundamental, mas tem um probleminha aí. Porém, todavia é negligenciada. Estou dizendo, então, uma adversidade, né? Uma conjunção adversativa. Então, você pode enriquecer em vez do mas por todas essas. Porém, contudo, entretanto, e vai embora. Próxima, alternativa, ou. Rosana, não sei usar outra. Né? Ou você estuda, ou você trabalha, ou você se dedica. Você pode usar hora você estuda, hora trabalha. Não, hora não é com H não, tá, gente? Hora sem H. Você pode usar já estuda, já trabalha, quer estude, quer trabalho, seja o estudo, seja o trabalho. Eu tô dando alternativas. Então a gente fala assim, quer estuda, quer trabalha. Ou estuda, ou trabalha. Tô dando alternativas. Então, além do ou, eu posso usar o quer, posso usar o seja, posso usar outras conjunções para enriquecer o meu texto. Seguindo, explicativa é o porquê. Elas precedem uma explicação, um motivo, uma razão. Eu tô dizendo a razão. Olha, eu estudo porque eu gosto de aprender, tá? Eu tô dizendo a razão. A gente usa muito porquê, mas nós temos outras, né? Estudo que eu gosto de aprender. Porquanto eu gosto de aprender. Pois eu gosto, visto que, dado que, uma vez que, isto é, ou seja, todas essas conjunções substituem o porquê, que a gente só usa porquê. Você usou uma vez o porquê no texto, na próxima substitua, usa o pois, usa o porquanto, usa o visto que, eu uso muito visto que, dado que, fica incrementado o texto, fica mais, né, rico, como eu já disse. E aí a gente vai, estuda, visto que quer crescer. Estuda porque quer crescer. Então eu pego o porquê e substituo por uma outra conjunção para não ficar repetitivo. Então a dica que eu dou é, pegue uma tabelinha e memorize algumas conjunções. A gente sabe que o porquê é a chave, é a mais usada. Mas memorize outras, visto que, pois, para que você não repita. Seguindo, conclusiva, que vocês usam tanto no final dos textos, redações principalmente. Portanto, né? Ela vai dar uma conclusão, só que você pode usar outras. Então, desse modo, logo, por isso, por conseguinte, adoro usar por conseguinte. Por conseguinte, eu uso em todos os meus textos, eu acho que dá aquela chiqueza, sabe? Pois, desse modo, destarte ou destarte. Nossa, então você tá falando assim, olha, estudo, destarte, passarei no concurso. Meu Deus, estudo, portanto, passarei no concurso. Então, eu tenho que saber o sentido e quando tiver o portanto, eu posso substituir por uma dessas. Eu trouxe aqui um exemplo. Estuda muito, desse modo será aprovado. Eu, em vez de colocar portanto será aprovado, que todo mundo coloca portanto, a gente usa desse modo, dessa forma, assim, enriquece o texto. Para que a gente continue, e vamos finalizar aí, a gente vai entrar nas conjunções subordinativas. A gente tem regrinhas básicas, mas o que é o essencial dela é que ela vai unir orações dependentes. Eu vou ter uma oração principal e vai ter uma outra oração subordinada, que depende dessa principal. Quando a gente estava falando das anteriores, que eram as coordenativas, né, as conjunções, as orações, elas não dependem uma da outra, elas eu entendo sozinhas. Aqui não, eu vou ter uma principal que é mais importante e uma outra subordinada. E aí nós temos 9 tipos, tá? Eu fiz uma sigla para guardar os nomes delas. 6C,
PTF. C e C, PTF. 6 que iniciam com C, uma que inicia com P, uma que inicia com T e uma que inicia com F. Por quê? O F de final. Então, elas são causais, comparativas, concessivas, condicionais, consecutivas, conformativas, proporcionais, temporais, finais. A gente usa muito nos textos temporal, final, condicional. O mundo seria bom se as pessoas... Blá, 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 blá. Então, o C é condicional. Ou mesmo causal, a gente vai colocar o efeito, né? Quando as pessoas frequentarem a rua, evite frequentar a rua, evite, né, transitar para que o vírus não transite. Final, a fim de que? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, na primeira é a causal. Ela é porque também. Ela contém a causa, ou seja, a circunstância, e a oração principal ela tem um efeito. Então, eu posso usar além do porquê, visto que, porquanto, já que, como, pois que e como. A gente vai ver aqui. Serão aprovados é o efeito, tá? Visto que estudam. Então, a causa de serem aprovados, a causa vai gerar o efeito, a causa de estudarem vai gerar o efeito de serem aprovados. Percebam que eu usei o visto que, mas eu poderia usar o como, eu poderia usar o já que, né? Serão aprovados já que estudam. Então aí enriquece. As comparativas a gente usa muito como. Olha, eu estudo como fulano. Olha, o Brasil está enfrentando a crise como tal país. Então como, mas só o como, eu tenho outros exemplos. Tanto quanto, o Brasil está enfrentando tanto quanto, o Brasil está enfrentando tal qual tal país enfrentou, assim como, tal como, tão como, tanto como, mais ou menos que nem, bem como. Em todas elas nós estamos comparando, ou comparando, deixando igualdade, ou comparando mais ou menos, né, ou tão, ou menos, ou tão mais. E aí a gente vai para um exemplo das comparativas. Estudam tal como os mais dedicados. Estudam como. Estudam mais do que. Estudam tão quanto estudam os dedicados. Então eu posso usar, em vez de como, tal como, que enriquece meu texto. Seguindo, as concessivas. Essa aqui, gente, cai em vestibular, em concurso, que é um rodo. A gente vai usar muito, a gente usa mesmo que. Mesmo que eu estude, eu não aprendo, Rosana. Mesmo que eu queira, eu não consigo. Esse mesmo que, ele vai estar dando o quê? É um fato que impede, é aquele teu probleminha que impede você de conseguir. Eu gosto muito do embora, tá? Embora eu estude, eu não consigo aprender. Porque quando você estuda, você pressupõe que você vai aprender. Se você não aprende, aconteceu o quê? Uma concessão, um impedimento da ideia principal. Então a gente tem aqui... Mesmo que eu queira, não consigo estudar. Embora eu queira, ainda que, com quanto eu queira, eu gosto de com quanto, acho chique. Posto que eu faça isso, não consigo. Se bem que, por mais que eu estude, nem que eu estude, eu aprenda. Nem que a vaca tussa. Então, embora a vaca tussa, quando eu colocar mesmo que a vaca tussa, então, em vez de colocar mesmo que, use esses outros, embora, ainda que. Aí eu trouxe um exemplo. Estudarão com dedicação, nem que se cansem. Então, assim, embora se cansem, mesmo que se cansem, estudarão com dedicação. Então, a gente está abrindo uma exceção aí. Muito legal também utilizar o embora. E aí, até o embora usar bastante, porque cai bastante em prova. Fica a minha dica, tá? Mesmo que a gente fala, mesmo que eu queira, eu não consigo ir para acordar cedo, né? Mesmo que eu queira, né? Nem que eu queira eu consigo emagrecer, né? Então, aí a gente vai nesses detalhezinhos, embora, né? Embora, ainda que, com quanto eu queira, e assim por diante. Próxima, condicional, é o C. Esse aqui a gente usa muito, né? Mas você vai fazer isso, se você não fizer, eu uso muito isso aqui em casa, né? Basicamente, acho que você que é mãe, você também usa bastante. Ou esposa, ou marido. Se você não... Então, a gente vai, né? Então, uma condição é o C, mas tem outras que não são o C. Então, eu tenho caso, salvo C, desde que você faça isso, a menos que, sem que, contanto que você se esforce, filho, eu vou deixar você assistir televisão. Contanto que você faça a lição, né? A não ser que você faça a lição, você não poderá fazer isso. Exceto C. Então, o caso, salvo C, o contanto que, são muito utilizados, eles enriquecem o texto. Olha o exemplo aqui. O aprendizado ocorrerá
contanto haja dedicação, contanto que haja dedicação. Então, se houver dedicação, o aprendizado ocorrerá. Então, em vez de colocar o se, é colocar o contanto que, o salvo se, outras conjunções para enriquecer. Seguindo consecutivas. Ela faz tanto uma coisa que acontece aquilo. Então, o tanto que, ele faz tanto, estuda tanto que é aprovado. Eu tenho consequência, eu posso falar, ele estuda tanto de modo que, tão que, tal que, tamanha que, ele tem tamanha ordem que ele consegue encontrar tudo que ele procura. Então, de sorte que, de forma que, de maneira que, sem que ou que. Aí a gente vai, estuda com dedicação, de sorte que será aprovado. Estuda com dedicação, estuda tanto, com tanta dedicação, que vai ser aprovado. Então, estou dizendo a consequência do estudo. Então, além do tanto que, tentem usar outras. Próxima, conformativa. É o conforme. Então, ele vai dizer a conformidade, a compatibilidade. Olha, o Brasil está agindo segundo a OMS indicou, né? A Organização Mundial da Saúde indicou. Ele está agindo conforme, em compatibilidade, em concordância. Então, a gente tem, além do conforme, como, segundo, consoante. Eu gosto muito de usar consoante. A consoante não é de vogal e consoante. Então, eu digo assim, eu estudo consoante a professora me orienta. Ou seja, eu estudo conforme a professora me orienta. Então, para isso, você vai ter que escrever textos. Depois que você escrever, a minha dica é você voltar substituindo por essas outras conjunções. Consoante, visto que é que você não usa no dia a dia. Próxima. Aí a gente tem um exemplo, né? Estuda consoante se acostumou. Estuda conforme se acostumou. Aí a gente vai para proporcional. A proporção que? Ele vai dizer um aumento, uma diminuição, a proporcionalidade mesmo, né? Vai dizer a simultaneidade. Então, olha, à medida que a prova chega, o aluno estuda. A proporção que eu percebo que eu tô estourando em prova, em falta, eu paro. Eu cesso as minhas ausências. À medida que se aproxima o final de semana, uhul, fico feliz, e assim por diante. Então a gente usa muito a proporção que, mas pode ser à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto maior, quanto menos ou quanto menor, quanto melhor ou quanto pior, quanto melhor a qualidade de vida, mais as pessoas, menos as pessoas têm doença. Então a gente está dizendo aí a proporcionalidade. A proporção que eu tenho a qualidade de vida, menos pessoas ficam doentes. Então é a proporcionalidade. Tanto maior, tanto menos, tanto mais, tanto menos. E aí a gente vem. A aprendizagem avança, tanto mais se estuda. Ou seja, a proporção que se estuda, a aprendizagem aumenta. Então, em vez de dizer a proporção que, a gente usa muito a medida que, né? Mas pode ser ao passo que, tanto mais, assim por diante. E aí a gente vai para temporal, é quando. A gente usa muito quando. Então, tempo. Quando eu chego na aula, todo mundo presta atenção. Quando eu estudo, eu aprendo. Então, a gente tem o quando, mas nós podemos usar outras conjunções. Eu posso usar o enquanto, apenas, mal, logo que, depois que, antes que, depois que, até que o que. Ó, até que a prova chegue, eu vou me dedicar ao máximo. Então, quando chegar, até quando chegar, eu vou me dedicar. Tempo. Mal cheguei, todo mundo reparou. Quando cheguei, todo mundo reparou. Então, em vez de usar só quando, utilize e enriqueça com esses. Trouxe mais um exemplo aqui. Mal estreou, todos gostaram. Quando estreou, todos gostaram. Estou dizendo tempo. Enriqueça não só com o quando, que fica chato, fica pesado. E por último, a final. Na final é a fim de que. E a fim de que, gente, separado, tá? Afins são coisas que têm a ver. A fim de que separado. Então eu posso dizer, eu estudo a fim de que eu aprenda. Eu faço videoaulas a fim de que os alunos compreendam a matéria. Eu faço videoaulas para que o aluno aprenda. Eu faço videoaulas que o aluno aprenda, né? Para que o aluno aprenda. E aí a gente tem aqui um exemplo para que nós finalizemos. Estudo para que vença na vida. Estude para que vença na vida, fica até melhor, né? Então, estude a fim de que vença na vida. E aí a gente encerra dizendo o seguinte:
Como usar a teoria na prática? Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que memorizar as conjunções. Eu já uso quando, eu já uso mas, eu já uso porquê. Memorize as outras, aí você vai conseguir. Quando você escreveu o texto, você usou lá o mas, porque encontra uma conjunção do mesmo tipo e substitui. Então, por exemplo, ao invés de falar quando eu cheguei, todo mundo riu, mal cheguei, todo mundo riu. Então, eu substituo por outras conjunções, para que eu enriqueça o meu texto, tá? Descubra o tipo da conjunção, porque tem algumas provas de seleções que elas colocam isso. Depois a gente faz uma aula aí sobre provas de seleções, como cai a conjunção. Mas, se você já guardar, gente, essas tabelinhas aqui, ó, conjunções coordenativas, eu tenho, então, o aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. E, mas, ou, porque, portanto, e cada uma delas, vocês viram que tem vários subtipos, vão ter que memorizar. E aí, nas subordinativas, a gente tem... Nas subordinativas a gente tem causais, comparativas, concessivas, condicional, consecutiva, conformativa, C, PTF. Causal porquê, comparativa como, concessiva mesmo que, condicional C, consecutiva tanto que, conformativa conforme, proporcional proporção que, temporais quando e finais a fim de que. Rosana, você memorizou tudo isso? A sigla eu memorizei, tá? O C, PTF e o AAEC. Então eu memorizei sim. Aconselho vocês então que façam isso. Que deem uma memorizada, que prestem atenção e que treinem. Escrever um texto, vai lá, usei porquê, muito porquê. Enriqueceu, a sua coesão vai estar prejudicada. Você vai lá e substitui por pois, substitui por visto que, e aí você vai colocando e vai enriquecendo. Conforme, consoante, olha que bonitinho, e vai substituindo. Quanto mais você substituir, por conjunções diferenciadas, mais seu texto vai ficar rico. Só que eu não posso substituir ao bel prazer. Ah, como eu quero. Eu acho que vai ficar bonito aqui. Tem que ter a regra. Então eu preciso decorar as conjunções chaves e ver alguma outra que eu vá testando. Então aí é como andar de bicicleta que o outro vídeo faz. Você só vai aprender fazendo. Então, ó, bora andar de bicicleta, bora estudar, bora aprender, bora escrever um texto. O desafio então é o seguinte, senta aí e escreve um texto como você gosta. Depois pega a tabelinha das conjunções, né? Eu vou deixar aqui embaixo um link. Se não tiver o link, você pesquisa aqui na internet, conjunções, tipos de conjunções. E substitua para enriquecer o texto. Você vai ver quantos porquês podem ser substituídos. Quantos, portanto, podem ser substituídos, tá bom? E para que nós fechemos, faça desse limão da quarentena e das suas dificuldades uma limonada maravilhosa. Vem com a gente estudar que o tempo não para e a gente tem que correr atrás do prejuízo, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!